Medicamentos feitos a partir de folhas, sementes, cascas, frutos e flores são a base da fitoterapia. Eles são feitos de plantas que contêm substâncias que podem prevenir ou ajudar a tratar uma série de doenças. Mesmo sendo naturais, devem ser prescritos por profissionais de saúde e utilizados de acordo com a dosagem adequada. Isso porque, usados de maneira errada, podem provocar efeitos colaterais e interações com outras drogas. A fitoterapia faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Esses medicamentos são controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Atualmente, existem 12 fármacos fitoterápicos aprovados pela Anvisa e ofertados no Sistema Único de Saúde. Fitoterapia. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o Felipe Cardoso, ele que é nutricionista clínico com especialização em fitoterapia e também professor da FMPFase. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, Fátima, muito obrigado. A gente começou aí falando dos medicamentos fitoterápicos, mas a fitoterapia vai muito além disso, né? Sim, medicamento é uma subclassificação, né, da fitoterapia. A fitoterapia é uma ciência bem ampla. Então, dentro de fitoterapia, a gente fala de plantas medicinais, que são as plantas frescas, aquela planta que a gente pega fresca mesmo, né, e prepara. A droga vegetal, que é feita a partir da planta fresca, né, a planta fresca seca, pulverizada, transformada em pó, né, rasurada. E dentro dessas duas classificações, a gente consegue usar a fitoterapia de uma forma mais simples, né, na forma do famoso chazinho, apesar de em fitoterapia a gente não considerar... não poder usar a mesma consideração que a gente leva para os chás alimentos, né? São chás medicinais, né? A gente tem uma técnica de preparo um pouco mais específica, então para a planta medicinal e para a droga vegetal, e aquelas mais elaboradas, que aí entra o medicamento fitoterápico, porque o medicamento, na verdade, ele é comercializado com formas farmacêuticas mais elaboradas. Então, ele precisa sofrer um processo, né, tecnológico, né, da indústria, da farmácia de manipulação, mais elaborado para que esse extrato mais concentrado seja vendido em pó, como extrato seco, em cápsula, né, em envelopes, ou até mesmo como extrato líquido, como tinturas, alcoolaturas, que também são considerados medicamentos fitoterápicos. O medicamento ele é vendido geralmente, né, nessas formas de apresentação mais elaboradas, né? E tem o produto tradicional fitoterápico, que foi aprovado agora esse conceito, né, em 2014 pela Anvisa. Eu cheguei até a ir para essa reunião lá, que eles abriram para público e para as pessoas que trabalhavam na área, que aí a Anvisa começou a considerar algumas poucas plantas de uso tradicional. Não tem muita planta nesse contexto ainda, mas eles começaram a considerar o peso da tradicionalidade, né? Aquela famosa plantinha que a vovozinha falava, que tinha efeito para alguma coisa ou outra, mas aí eles exigem um mínimo, né? Uma coisa bem importante é que eles consideram que essas plantas de uso tradicional, elas têm que pelo menos ter no mínimo 30 anos sem apresentação de toxicidade. Uhum. Não podem ter relatos, enfim, experiências com essas plantas com algum tipo de consequência, de apresentação de toxicidade, né? Enfim, vista na literatura e na prática mesmo das pessoas. Ou seja, só recebe essa chancela de medicamento fitoterápico ou tradicional, produto tradicional fitoterápico, se realmente houver uma segurança, né? É o mínimo que eles estão exigindo, e mesmo assim são muito poucos, né? É uma coisa muito nova, mesmo sendo de 2014, é uma coisa que ainda está se estabelecendo mesmo. Uhum. Esses medicamentos e produtos aprovados pela Anvisa, na verdade, tem isso, né? Ou pelo menos 30 anos de uso em humanos sem apresentar efeitos colaterais, né? Ou passaram por pesquisa, há uma comprovação científica, né? Isso, a questão da comprovação, né? A Anvisa sempre recomenda, né, que se tenha comprovação. O produto tradicional, ele não necessariamente ele tem a comprovação científica, né? Então ele tem essa limitação, ele é tradicional, uma comprovação, né? Ele é cultural, empírica, né? Do uso, né? Exatamente. Só que essa questão dele não ter apresentado, não haver relatos de toxicidade no mínimo em 30 anos, é um mínimo de exigência que a Anvisa está tendo. Tem outras coisas também, mas isso tem um peso bem relevante, tem até um destaque lá na resolução, na Instrução Normativa 26 de 2014, sobre isso, né? Agora, tudo isso
dentro das dosagens prescritas, né? Porque a diferença, né, entre o remédio e o veneno é a dose, né? Muitas vezes. Exatamente. Na verdade, a fitoterapia, de uma forma geral, né, ela é dividida, né? Assim, é porque a gente está no Brasil, a gente tenta prezar por uma conduta baseada em evidências científicas. E só que a gente tem a base mesmo da fitoterapia historicamente, né? Ela é oriental. Então tem a medicina tradicional chinesa, a gente tem a fitoterapia indiana, né? A Ayurveda. Então essa fitoterapia chinesa, a Ayurveda, ela é uma fitoterapia mais cultural, mais tradicional. Muitas das práticas são baseadas historicamente, né, em hábitos de animais mesmo, né, animais que consumiam determinadas plantas quando tinham diarreia, enfim. E aí, com base da nisso... observação nos animais. Da observação. Uhum. A observação. Agora, a gente está no Ocidente, né, a gente valoriza muito a questão da ciência, né, a ocidentalização mesmo da coisa, né, porque a gente valoriza muito a questão do uso racional, com base na eficácia e na segurança, né, qual é o risco que você tem, quais são as contraindicações que você possivelmente tem, interações, e, enfim, controle de dose, duração, porque isso, enfim, se você não consegue, se você só trabalha empiricamente com isso, você expõe o paciente, expõe o teu cliente, né, a um risco muito maior. Então, informações correlacionando isso, né, dose, duração, interação com medicamentos alopáticos sintéticos, né, enfim, medicamento convencional, né, que todo mundo conhece, medicamento normal, né, falando assim para o pessoal poder entender, isso a gente sabe um pouco mais quando a gente ocidentaliza a coisa. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre os cuidados, né, com esse tipo de medicamento. Mas vamos então, já que você já falou aí dos alopáticos, fazer essa diferenciação, né? Qual é a diferença entre um medicamento alopático, o convencional, e o medicamento fitoterápico? Para ser um medicamento fitoterápico, para estar dentro do conceito de fitoterapia, a gente tem uma necessidade de trabalhar com o chamado fitocomplexo. O que é isso? Quando a gente tem um extrato, dentro desse extrato a gente tem vários fitoquímicos juntos, formando um fitocomplexo. A medicação alopática sintética, por mais que ela tenha o excipiente, ela vai ter um princípio ativo isolado, específico. Tá? Na fitoterapia a gente até tem, em extratos padronizados, a gente tem um composto específico que é o principal responsável pelas alegações terapêuticas. Entretanto, você tem vários outros fitoquímicos ali, vários outros compostos ativos, bioativos ali, que precisam estar ali, e quem estuda fitoterapia estuda isso, para que, inclusive, esse que é o principal tenha a sua ação. Então, é como se ele não existisse, se a função dele não existisse por completo, se não tivessem esses outros compostos paralelamente, que não são recipientes, né, fazem parte mesmo do fitocomplexo, importantes na atividade mesmo. Que estão presentes na planta da qual foi extraído o medicamento, né? Exato. Porque, assim, tem às vezes, né, que tem alguns medicamentos alopáticos mesmo que são feitos com coisas que são extraídas da planta também. Só que se isola um composto específico, molécula, né? Seria o fitofármaco, né? Então, existe uma diferença que é principalmente em relação a isso. Vamos então passar para os cuidados, né? Muita gente acha que, por ser produto natural, não precisa ter cuidado nenhum, pode tomar na hora que quer, né? Não segue nenhuma regra, toma muito, em exagero. Não é bem assim, né? Tem que tomar cuidado. A Anvisa, ela tem as resoluções, né, as instruções, e aí a gente tenta seguir o que está lá. E assim, quando não tem uma informação na Anvisa, a gente tenta seguir evidências, né? Então a gente entra em sites, em bases de dados, para ler evidências, artigos científicos, criteriosamente. Também não é qualquer artigo científico, né? A gente pega e vê quantos artigos tem, o desenho do estudo, né, o número de participantes. A gente vê o contexto, né, qual é o perfil de público, né, amostral que aquele estudo trabalhou. Às vezes só trabalhou com obesos, às vezes trabalhou com desnutridos, às vezes trabalhou com diabéticos, faixa etária, né, a própria questão, né, de ser só com homens ou só com mulheres. E isso é bem importante quando a gente lê as evidências também para filtrar, né, fazer esse screening, né, essa seleção e saber o que você vai usar na prática. Mas uma coisa muito importante são os cuidados que a gente tem que ter em relação
a quantidade, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com drogas vegetais, tudo tem dose, né? Então a gente usa, a colher, né? A colher de café, a colher de sobremesa, a colher de chá, a colher de sopa e geralmente medida caseira, né? E aí a gente ensina a fazer, a técnica é muito importante, o tempo é muito exato, né? Quer dizer, na teoria, na prática às vezes passa um pouquinho, mas a gente orienta com a exatidão, porque pelo menos na prática fica próximo à exatidão. Então tem técnica, né? Tem forma certa para fazer, né? Tem gente, eu fiz e abafei só 5 minutos. Então fez um chá-alimento, que a fitoterapia tem uma técnica mais específica. E aí vai fazer, por exemplo, uma decocção, né? E aí, quando vai ferver, não deixa o tempo certo. Depois da fervura, não deixa o tempo que tem que ficar. Tem um tempo que tem que ficar depois. Na maceração, às vezes, é uma planta que você tem que macerar, como o alho, por exemplo, né? Que tem um nome botânico, Allium sativum, que é o famoso alho que vocês usam. Ele pode ser macerado em 30 mililitros de água e a gente orienta a deixar 1 hora ali naquela maceração, né? O alho é que usa a técnica de maceração porque a água ela não é aquecida, né? Em infusão e na decocção a gente aquece a água, porque ali a gente tem compostos que precisam ser convertidos em outros, que são os bioativos, são aqueles que entrando no organismo vão exercer os efeitos, a modulação, né? O efeito metabólico, o efeito biológico, o efeito terapêutico. E para fazer essa conversão, a gente tem uma proteína, na verdade é uma enzima que é proteína, porque toda enzima é proteína, né? Na biologia, na nossa área da saúde, a gente sabe disso. Então, quando a gente aquece a água, nesse sistema para o alho, por exemplo, a gente inativaria essa enzima, desnaturaria a proteína, a enzima perderia sua função e a conversão não seria feita. E aí, quer dizer, ou não teria o efeito desejado no organismo. Não teria o efeito desejado. Então, a técnica é muito importante, as orientações. No consultório, geralmente, a gente tem lá, né, xícara, pires, a gente explica, tem vídeos, né, para demonstrar como é que se faz. É bem importante que isso seja seguido, assim, à risca. Quer dizer, o modo de preparo faz toda a diferença. Faz. Toda a diferença. Se não é para ferver, é só para esquentar, tudo isso porque existem substâncias que a determinada temperatura perdem o efeito, não é isso? Outras são potencializadas. Todas essas recomendações são da Anvisa, né? Essa questão que você está falando da potencialização e tal, tem uma coisa bem importante que além do preparo, é você orientar o paciente os horários, né? Que você chegou a comentar. Por exemplo, quando a gente estuda a fitoterapia, a gente estuda que dentro de todos os compostos, né? De todos os fitoquímicos que compõem esses fitocomplexos da planta, a gente tem alguns com características químicas muito peculiares. Por exemplo, o grupo dos terpenos, né, que é um grupo de compostos ativos dentro aí da fitoterapia, e os terpenos, eles, por exemplo, possuem uma característica muito peculiar que é se misturarem com o lipídio, com a gordura com facilidade, né? São lipossolúveis, né, tecnicamente falando. E isso, para a gente, é muito importante que prescreve, porque na medida que você, né, raciocina em cima disso, você consegue imaginar o que na ótica da farmácia, da farmacologia, por exemplo, né? Por exemplo, a gente fala que é um raciocínio fitofarmacocinético. Então, a gente pensa, né? Se ele é lipídico, é mais interessante. Por exemplo, se eu uso uma planta que tenha um fitocomplexo, mas que tenha um marcador, que é um terpeno, que é lipídico, é melhor eu utilizá-lo, prescrevê-lo, né? E especificar para o paciente ingerir aquele extrato, enfim, aquele produto de extração, num momento que ele vá fazer, de repente, uma refeição que tenha um mínimo de lipídio, de gordura, né? E aí, né, quando a gente trabalha na nutrição, né, montando cardápios, a gente vai e especifica, né, põe uma gordura boa, né, porque a gente também tem que pensar na parte da alimentação, e aproveita a lipossolubilidade, né, essa capacidade de se misturar com a gordura em momentos específicos para estar fornecendo aí os horários bem peculiares para ele aproveitar melhor, né, para ele otimizar os resultados clínicos dele e obter os benefícios esperados. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho. Você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre fitoterapia. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre fitoterapia. Nosso convidado é o Felipe Cardoso, ele que é nutricionista clínico com especialização em fitoterapia.
Felipe, a gente terminou o bloco anterior falando da absorção dessas substâncias ativas, né? Que algumas precisam, por exemplo, de gordura, são as lipossolúveis. Aí eu me lembrei da questão na alimentação do tomate, né? Que tem um princípio ativo aí, que é bom para a saúde, né? Que é antioxidante, né? Que precisa da gordura, né? Por isso que o ideal é fazer aquele molho de tomate com azeite, né? Para você conseguir pegar o licopeno, né? No alimento, a gente tem também, né, esses compostos ativos, né? Então, o alimento, ele também vai ter uma composição semelhante a plantas, né? Ele é um vegetal, ele também tem o seu metabolismo, né, de planta, primário, secundário, que a gente estuda isso também dentro da fitoterapia. Mas, como é um alimento, né, diferente da planta, né? Agora, o licopeno, por exemplo, ele faz parte desse grande grupo, por exemplo, porque nos terpenos a gente tem umas subclassificações, né? Monoterpeno, triterpeno, sesquiterpeno, tetraterpeno. O grupo dos carotenoides é o grupo dos tetraterpenos, por causa da estrutura química, né? E o licopeno, ele se encaixa dentro desse grande grupo, né? Mas no alimento, né? Como tomate, né? Como alimento mesmo. Mas é uma associação bem importante, né? Você estudar tudo junto, né? Porque o raciocínio é o mesmo, né? A coerência, a lógica é por aí, né? É por aí, por esse caminho. Quando a gente ingere alguma coisa, medicamento ou alimento, o corpo não sabe o que é alimento, o que é medicamento, na verdade, também, né? Exato, na fitoterapia a coisa é mais concentrada, é mais exata, né? No alimento, às vezes, nem tanto. Você perde um pouco desse controle, mas até porque tem vários outros fatores, né? Porque às vezes você faz uma preparação com o molho de tomate, então tem outros fatores ali que você tem que analisar, mas é importante, né? No caso do tomate, tem até a questão dele estar numa forma, né, quimicamente, né, que a gente estuda, né, isômeros, e na química, e ele está numa forma trans, e ele se aquece, ele se transforma na forma cis, e aí você põe gordura, então, quer dizer, você trabalha com a questão da solubilidade, da solubilidade, e pensa nessa questão também da isomeria da química para otimizar o aproveitamento dele também, além da questão da solubilidade só. Entendeu? Tem essa questão da estrutura química em si, que vai ter uma correlação indireta, né, também com essa questão da gordura, direta e indireta com a gordura também. Qual tem sido a aplicação da fitoterapia na nutrição? O nutricionista, hoje em dia, ele atende pacientes com várias demandas clínicas, né? Então, demandas endócrino e metabólicas, demandas digestórias, né? Então, paciente com constipação, paciente com diarreia, um paciente com uma gastrite. Por exemplo, a gastrite, né, que é um clássico, a gente consegue tratar com espinheira santa. Tem um nome técnico, Maitenus ilicifolia. Inclusive, você estava me perguntando antes, falando, né, de limitações, tem várias pessoas que, às vezes o paciente sai do consultório, a gente explica que é para tratamento de gastrite e tal. O paciente, às vezes, faz associação daquilo com o omeprazol da vida, joga na bolsa, e aí em todo momento que ele está lá com refluxo, né, tá com uma dor epigástrica, enfim, está se sentindo, né, com azia, ele vai lá e toma como se fosse um omeprazol. E isso eu sempre falo, né, no consultório, eu já coloco ele ciente da situação. Uma coisa que por exemplo, um dos marcadores, uma das substâncias químicas que estão presentes no fitocomplexo da Maitenus ilicifolia, que é a espinheira santa, é um tanino, né? Então, o tanino, se ele for ingerido em excesso, ele forma ligação cruzada com proteínas, né? E no processo de digestão que a gente tem várias proteínas que funcionam como enzimas de digestão. Então, se em excesso ele começar a formar essas ligações cruzadas com essas proteínas, que são enzimas que ajudam a gente a digerir, né, o próprio alimento, a gente pode ter essa digestão dificultada. O efeito contrário do que a pessoa queria, né? Aí o paciente começa a ter gases, né, indigestão. Então, o uso racional, que a gente chama, né, baseado na ciência, com mais eficácia e segurança possível, ele tem que ser feito de forma, né, mais coerente possível, com um profissional. Seguindo realmente a prescrição, orientações, né, de um profissional que tenha conhecimento na área. E aí, na nutrição, a gente pode usar para gastrite. E aí tem alguns que a gente pode usar, como, por exemplo, o dente de leão, que é o Taraxacum officinale. A gente pode usar para ajudar o paciente a drenar,
né, no inchaço, por exemplo, né, numa situação que ele reclame um pouco do inchaço, retenção de líquido. Então, existem várias situações clínicas que esse paciente pode vir a apresentar essa retenção. E aí a gente pode, de repente, estar avaliando o quadro de cada um, porque não é todo mundo que tem retenção hídrica que pode estar utilizando. A gente tem que avaliar, tá? Por exemplo, qual a causa, né? Por exemplo, tem pacientes que vão ter uma retenção hídrica e por trás ele pode ter uma doença importante, né? Enfim, uma doença renal, né? Então, quem não estuda fitoterapia, por exemplo, não sabe que um dos principais componentes do dente de leão é o potássio. E alguns pacientes, né, renais, por exemplo, né, dependendo do caso do paciente, um paciente renal, por exemplo, ele vai ter que fazer restrição do potássio. E aí está ingerindo uma planta que só acha que tem fitoquímico, porque o fitocomplexo, né, não tive tempo de explicar isso, porque é uma coisa um pouco mais intensa para explicar. Mas ele não tem só fitoquímico, ele também tem nutrientes juntos. Da própria planta. E um desses componentes aí é o potássio, em algumas plantas. E aí, um dos mecanismos que fazem com que o dente de leão exerça essa função, né, é porque o potássio, ele gosta muito de ficar no interior das células. Então, quando a gente ingere, geralmente ele busca ficar nesse ambiente intracelular, né, dentro da célula, e onde a gente sofre mais com isso, onde a gente utiliza isso de forma mais otimizada, são nas células do intestino, que revestem o intestino, que a gente chama de epitélio do intestino, e também nas células do epitélio dos túbulos do rim, renais. Então, quando a gente consegue aumentar a concentração desse potássio no interior dessas células e a gente altera uma dinâmica do funcionamento de proteínas de membrana dali. E é como se a gente fizesse uma inibição dessas proteínas. E com esse processo de inibição, a gente consegue retardar a internalização lá, no momento de formação da urina, por exemplo, no rim, de reabsorção do sódio, por exemplo, né? A gente sabe que onde o sódio vai, ele leva água. Então, se a gente reduz a reabsorção dele para o corpo, ele aumenta a excreção e leva a água junto, do sódio, por exemplo. A própria glicose, que ela também é reabsorvida no túbulo renal, ela também vai ficar, a reabsorção dela vai ficar prejudicada por causa da inibição dessa outra proteína que eu falei, né? Que é uma proteína que controla isso, que é a bomba de sódio e potássio, ATPase. Uma coisa meio técnica para o leigo, né? Mas para quem é da área da saúde fica bem fácil de entender. Então, isso acontece tanto no rim quanto no intestino. Então, a gente elimina tanto o monossacarídeo, né? A glicose, quanto o sódio, levando água. Todos os dois têm uma osmolaridade alta, capacidade de puxar água grande, né, intensa. Então levam água e o paciente desincha nesse contexto. Mas se ele tiver problema renal, dependendo do problema renal, não pode. Isso aí é uma das limitações, mas a gente tem outras também, né? Então só para desenhar um pouquinho, né, exemplificar um pouquinho. Ou seja, tem uma série de contraindicações, né? Tem que saber caso a caso, né? Tem uma série de contraindicações. Você estava falando aí dos usos, né, das aplicações. Já falou da questão de metabolismo, aí entrou na questão da gastrite, né? Que outros usos principais, por exemplo? Por exemplo, a gente tem algumas plantas que são usadas como antioxidantes, né? Antioxidantes potentes. Por exemplo, Vaccinium myrtillus. O mirtilo, ele já está, né, já tá dentro da lista lá da Anvisa, inclusive, né? Não é só em evidências científicas que eu falei para você, né? Às vezes tem evidência, mas não está na lista. Ele já está na lista, ele pode ser utilizado. E uma das funções, né, desse fitocomplexo do mirtilo, do Vaccinium myrtillus, é funcionar como antioxidante. Né? Ele é aquela frutinha, né? Ele é rico em flavonoides, e a estrutura química do flavonoide, ela permite isso, né? Ela tem várias hidroxilas, né? Quem estuda química, né? Aquele O com aquele H, né? Várias hidroxilas, e que fisicoquimicamente permitem que ele funcione como antioxidante, neutralizando aí radicais livres, né, danosos para o organismo, né, que estão reagindo intensamente com locais do interior do corpo que têm duplas ligações suscetíveis, isso, DNA, membrana celular, danificando o corpo. Então pode ser utilizado, por exemplo, para demandas que pedem essa pegada antioxidante. Por exemplo, pacientes cardiopatas, né, que tem um estresse oxidativo na região cardíaca grande, né? E a gente tem, por exemplo, a alcachofra, que pode ser utilizado para alteração de perfil lipídico. Quem tem, por exemplo, triglicerídeo alto, né? Tem alguém que tem uma hipercolesterolemia
isolada, né, que é aumento do colesterol com correlação ao LDL, alguém que tem uma hipertrigliceridemia isolada, que tem aumento do triglicerídeo e correlação com VLDL, ou um paciente que tem a hiperlipidemia mista, que são as 4 alterações, segundo aí a última diretriz brasileira de dislipidemia. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a alcachofra, né, um dos poderes que ela tem, né, a alcachofra, ela tem ácido clorogênico, né? Ela tem ecinarina. Então, assim, é Cinnaris colimus, né? O nome técnico, o nome botânico dela. Então, esse fitocomplexo, né, da alcachofra, ele no organismo, ele consegue aumentar a contração da vesícula biliar. E aí tem contraindicação também, paciente que tem cálculo biliar, se ele tem um cálculo, principalmente se for pequenininho, e você der, por exemplo, uma alcachofra, ela vai começar a estimular essa contração, esse cálculo pode migrar e entupir algum local daquela região, por exemplo, ele pode entupir exatamente aquela região ali de saída da vesícula, e aí pode causar uma vesiculite. Se ele entupir um pouquinho mais à frente, ele pode causar uma hepatite, uma vesiculite, porque tem o ducto hepático, né, direito e esquerdo, e o comum, e o ducto cístico, que sai da vesícula. E aí juntos eles formam um ducto colédoco. Então, se entupir mais abaixo, a gente ainda tem um risco maior, porque lá embaixo, onde a gente tem desembocado, né, lá na ampola de Vater, que a gente chama de papila duodenal maior, isso é bem técnico, tá, gente? Papila duodenal maior, esfíncter de Oddi, ampola de Vater, a gente tem uma saída ali também do ducto pancreático principal. Então, se o pâncreas drenar ali e o entupimento for ali, o dreno, né, a secreção pancreática volta e causa uma pancreatite no paciente. Olha só que grave, né? Por causa de uma plantinha, né? Então, tem muita gente que não sabe o risco, né? A gravidade, né? A intensidade daquilo no momento, né? Então, eu sempre pergunto, tem vesícula? Porque também, às vezes, você não tem vesícula, a principal função é essa, né? Não teria por que prescrever. Mas tem algumas plantas que podem ser prescritas para esse efeito e para um efeito antioxidante hepatoprotetor também, paralelamente. Aí a gente acaba prescrevendo. Mas a gente tem que ter esse cuidado. E aí, para dislipidemia, funcionaria como o quê? Se você aumenta a contração da vesícula biliar, a bile é formada por sais biliares, ácidos biliares, colesterol, tem outros compostos também, mas esses sais biliares e ácidos biliares são formados a partir do colesterol que vem ali do fígado, né? Então, na medida que você aumenta a drenagem dessa bile, você aumenta a demanda do colesterol endógeno para sintetizar mais. Então, o paciente que tem o colesterol alto, ele vai pegar esse colesterol do corpo para usar, para formar bile e automaticamente, a longo prazo, ele vai diminuindo e controlando um pouquinho esse perfil. Vai harmonizando um pouco esse perfil. Mas tem que tomar cuidado com essa questão que eu falei. Ou seja, é por isso que tem que ser um profissional de saúde habilitado, né, preparado para usar a fitoterapia, né, que tem uma formação, que tem que prescrever isso, né, porque a pessoa usando de qualquer maneira pode gerar um problema mais sério. Muito mais grave, pode até ir a óbito. Inclusive contaminação. Tem algo, quando é planta medicinal, droga vegetal, né, que é aquele preparo, infusão, decocção, tem muitas, principalmente droga vegetal. Se você deixa muito tempo, ela funga. E aí, se fungar, o paciente às vezes não sabe olhar, né? Ele não sabe ter aquele olhar mais perceber vicioso, que está com fungo, né? Tá esbranquiçado, um pouquinho às vezes, mas se já está sendo visto a olho nu, é porque tem muita micotoxina ali, já tem fungo ali, uma quantidade bastante avantajada. E não é besteirinha, aquilo causa um problema, né? Pode causar um câncer hepático. Você consumindo toxinas produzidas por fungos, que a gente chama de micotoxinas, elas entrando no organismo, muitas delas formam, a gente chama de adutos, né? São ligações com DNA dos hepatócitos, que são as células do fígado. A longo prazo, o paciente pode vir até a ter um hepatocarcinoma, que é um câncer de fígado, e pode ir a óbito, quer dizer, daquilo ali pode evoluir por causa de um fungo. Por causa do fungo consumido cronicamente. Ou seja, tem muita aplicação, tanto para prevenir problemas como para tratar. Depende da queixa do paciente, né? E do histórico desse paciente, do todo, né? Da questão da saúde como um todo, né? Porque se ele está com essa queixa, mas ele tem um outro problema, tem que ser toda uma análise, né? Até se ele está utilizando um medicamento alopático sintético, né? Então, às vezes, a gente vai prescrever uma planta e quando o paciente fala para mim que já está usando um tipo de medicamento alopático sintético,
Não, essa planta não pode passar, porque é praticamente Tem as interações, né? uma planta que pode ter o mesmo efeito e não tem por que ter, o paciente já está tendo resultado com aquela medicação ali, ou antagônicos, e você vai atrapalhar a medicação alopática sintética. Então, tudo é conversa mesmo. Quem é esse paciente, quais são os medicamentos alopáticos sintéticos que ele está utilizando, quais são os alimentos que ele está consumindo para tentar fazer aquele casamento. Tudo é uma conversa, né? Um diálogo entre o corpo e todos os fatores que o paciente está sendo exposto, né? A gente vai explicar um pouquinho mais as interações daqui a pouco. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre fitoterapia. Em Questão volta em instantes. Até já. O Em Questão está de volta falando sobre fitoterapia. Nosso convidado é o Felipe Cardoso, ele que é nutricionista clínico com especialização em fitoterapia e professor da FMP Fase. A gente terminou o bloco anterior falando das interações medicamentosas, né? Do perigo que é o uso inadequado de um fitoterápico com um outro medicamento, né? Por que acontece essa interação? Vou te dar um exemplo. Na fitoterapia tem uma planta que, enfim, ela é vista com muito bons olhos, né? Todo mundo adora, né? Que é a Grifônia simplicifolia. Então, o que ela tem de marcador, né? É o 5-hidroxitriptofano. E o 5-hidroxitriptofano, ele é precursor da serotonina. Então, quando o paciente ele ingere, ele absorve aquilo, né? Ele produz a serotonina, otimiza a produção de serotonina com esse substrato. Uma coisa que acontece muito é a gente produzir uma serotonina na região mais na região intestinal do que na região do sistema nervoso central. Hoje em dia a gente sabe disso. O intestino é o segundo cérebro, né? É o segundo cérebro. Então a gente produz a serotonina ali. Então tem pacientes que, por exemplo, passaram pelo endocrinologista e tomam sibutramina. A sibutramina, um dos mecanismos da sibutramina é inibir a recaptação, né? Recaptação que a gente fala é um neurônio que, enquanto a serotonina está atuando, ele faz uma recaptação, ele coloca para dentro de novo para poder... É como se ele falasse assim, para o teu efeito agora, porque a gente não pode também ficar tendo o efeito o tempo inteiro. Então, essa recaptação, tecnicamente, a gente fala que é isso. Então, ele vai lá e pega essa serotonina e fala assim, para agora, para ela ser produzida depois de novo e funcionar. Então, medicamento sibutramina, um dos mecanismos dele, além do efeito dopaminérgico, é inibir a recaptação da serotonina. E aí, essa serotonina fica circulando por mais tempo e tem esse efeito dela. Então, você imagina, o paciente que já usa sibutramina para emagrecer, e aí vai ingerir lá uma grifônia, ele vai dar substrato, que é o L-triptofano, 5-hidroxitriptofano, na verdade, ingere aquilo ali que é substrato para síntese de serotonina, ele aumenta a quantidade de serotonina sem necessidade, e aí ele pode ter a chamada síndrome serotoninérgica, né? Então, os efeitos da serotonina vão estar acima do normal e esse paciente pode ter problemas com isso. Uma outra forma de interação, que aí já é uma forma até benéfica, são os pacientes que usam Orlistat, tá? Aquele medicamento também para emagrecimento. Em nutrição e endocrinologia a gente tem muito isso na rotina. O que o Orlistat faz? O Orlistat, ele inibe a ação de uma enzima que é a lipase pancreática. Então, se a lipase pancreática for inibida, a gente não vai conseguir digerir os lipídios adequadamente. E esses lipídios serão eliminados pelas fezes. Quando a gente aprende na fitoterapia que existem interações que podem não ser boas, por exemplo, como o caso anterior que eu citei, a gente também aprende as interações que podem otimizar ou melhorar a qualidade de vida do paciente durante um tratamento. Potencializar alguns efeitos. Por exemplo, se ele estiver usando Orlistat e não estiver digerindo gordura direito, ele pode ter diarreia no trabalho. Então, já tem evidências mostrando isso, né, que a associação de plantas, né, que tenham na sua composição fibras solúveis, por exemplo, o Plantago vata tem psyllium, que funciona como fibra solúvel. Tem uma tendência a prender um pouco, não prender demais, né, a controlar, regular um pouco o trânsito intestinal.
né? Porque a gente tem as fibras insolúveis que tendem a soltar mais, as fibras solúveis que tendem a prender um pouquinho, então o equilíbrio das duas regula o trânsito intestinal, porque você não quer soltar demais nem prender demais. Então, uma planta como essa, né, que tem psyllium, ela segura um pouco, então você ajusta essa dose com o paciente no consultório, quando ele usa o Orlistat, para dar um pouco mais de segurança para ele no trânsito, um pouco mais de segurança para ele no trabalho. Então, é uma outra pouco mais de proposta controle. de interação. Ou seja, o fitoterápico ele pode atuar de várias formas nessa interação, inibindo uma Melhorando, substância, piorando. potencializando, neutralizando essa, né? Enfim. Por isso também tem que falar tudo para o profissional de saúde, né? Tudo que está usando, né? Às Do vezes uma comprimido para hipertensão- dor de cabeça, né? Às vezes um paciente está tomando algum medicamento alopático sintético para hipertensão, que às vezes até depleta potássio. Então, na dieta, a gente acaba inserindo alguns alimentos. Hoje em dia não estão conseguindo fazer uma associação boa poupadora de potássio, mas isso acontecia mais há um tempo atrás, né? Que usava-se medicamentos alopáticos sintéticos que não poupavam esse potássio, o paciente perdia esse potássio. Então, era uma preocupação. Hoje, menos. Mas em alguns casos ainda acontece. E aí, quando acontece, a gente pode associar tanto os alimentos as fontes, né, alimentares, quanto plantas que também, por exemplo, como eu falei para você que tem aí o potássio, poderia ser associado. Tem um paciente que ele às vezes toma o antihipertensivo, mas mesmo assim ele não consegue harmonizar aí essa pressão arterial dele. Uhum. Nessa dosagem que é prescrita, tem que haver realmente um conhecimento técnico para ter uma precisão, né? Até porque essa planta, a substância ativa depende, inclusive, do solo que ela foi plantada, da condição do clima, tudo, né? Isso que você falou para mim é muito importante, porque tem muita gente que acha, às vezes tem um paciente que às vezes escutou isso, né? Ah, é planta medicinal, eu posso então ter uma horta em casa. Nada impede que ele tenha, só que a gente não garante que aquela planta vai ter uma quantidade máxima possível, boa, de fitoquímicos ali que vão funcionar no organismo dele. Por quê? A gente tem um termo técnico que a gente usa na área da saúde, né? Que são fatores edafoclimáticos. Toda planta tem uma identidade, tá? Ela tem um catalogamento, tem uma identidade, então ela tem um solo ideal, adequado, né? Uma temperatura, umidade, né? Tudo isso, de certa forma, otimiza. Tem planta que gosta de frio, tem planta que gosta de calor, tem planta que gosta de chuva, tem planta que você tem que ser protegida porque não gosta de chuva, tem planta que ela tem que ser cultivada no meio de outras plantas, no meio do matagal mesmo. Tem planta que já tem que ser cultivada num lugar bem separadinho, bonitinho. Isso aí diz respeito à identidade de cada planta. Quando a pessoa faz em casa, ela não tem condições de estar verificando isso adequadamente, né? Então, assim, nada impede que ela faça. Agora, uma orientação que a gente tem que dar, que ela pode estar ingerindo um placebo. Pode ser que não tenha ali uma quantidade terapêutica dos fitocomplexos que aquela planta tem potencial para ter. Então, por isso é que o que acontece com a Anvisa, né, com o sistema de saúde? Existem locais que sofrem farmacovigilância, que a Anvisa faz a visita constantemente, periodicamente, para verificar se eles estão ali, né, cultivando adequadamente, para potencializar isso. Inclusive, esses locais são geralmente os fornecedores para hospitais, né? Lá no Rio, a gente tem o Hospital São Rafael, que recebe de alguns lugares que sofrem essa farmacovigilância. E aí, esse Hospital São Rafael redistribui para os postos de saúde do Rio, né? Como você falou anteriormente, hoje em dia a fitoterapia está incluída nas políticas de práticas integrativas e complementares do SUS. Uhum. De uma forma geral, o profissional brasileiro de saúde ainda é um pouco resistente ao uso da fitoterapia? Depende muito da formação. Quem estuda a fitoterapia mesmo a fundo e se envolve, vê que a fitoterapia tem comprovação científica também, né? E olha já com bons olhos. Mas tem profissionais que, eu acho que em função mesmo do desconhecimento, desinteresse, e achar que é uma coisa com pouco efeito. Alguns até confundem, né? Acham que é homeopatia e é diferente. Fitoterapia é alopatia, não é homeopatia. Porque a alopatia é uma outra coisa. Então, tem gente que acha, é homeopatia. Fala assim, porque homeopatia é outra coisa. Porque homeopatia é outra coisa, né? Então, tem gente que confunde isso. E aí acha que a fitoterapia é uma coisa mais diluída, sabe?
Então, eu não confio muito, é da planta, é uma coisa meio diluída, meio que com efeito fraco. Não é muito, né? Quem estuda fitoterapia sabe do fundamento e das comprovações que a gente tem. Você até já falou, né, do uso tradicional na China, onde é muito forte, né, o uso fitoterápico. Mas no Ocidente, por exemplo, a gente tem a Alemanha aí que é campeã do uso de fitoterápicos, né? O que acontece muito é que no Ocidente tem pessoas que são abertas até ao uso tradicional, porque tem duas formações, né? Tem formação Ayurveda, tem formação na medicina tradicional chinesa e tem uma pegada mais ocidentalizada. Né? Até no Brasil mesmo, tem algumas pessoas que, enfim, se envolvem com o cultural também, com o uso tradicional. Mas a maior parte, inclusive o nosso próprio conselho, né, ele tenta prezar pelo uso mais racional. Com base em eficácia com uma garantia de eficácia e segurança maior, né, com base em evidências, minimamente em evidências científicas, né, mesmo que essas evidências sejam mais antigas. Né, a gente tem, por exemplo, várias referências com evidências, né, da Organização Mundial da Saúde, temos 4 volumes, a gente tem uma publicação da Ebal também, que é de 2007, que é muito boa, que dá um respaldo muito grande para a gente em relação a minúcias, né, mecanismos de ação, com evidências clínicas mesmo antigas, estudos em humanos. Isso é muito importante, ao meu ver. Nosso tempo está terminando. Como é que você vê o futuro da fitoterapia? Você acredita que os profissionais de saúde estão se abrindo mais para isso e que vai ser um caminho crescente? Eu sou muito otimista, eu gosto e vejo as pessoas procurando, né? Estou envolvido com cursos, estou envolvido com debates na área, cursos de pós-graduação. Eu vejo muita procura, né? As pessoas querem hoje em dia abrir o leque. Então, por mais que tenham um pouco de preconceito, quando começam a fazer, ficam encantadas. Então, eu vejo um futuro muito promissor para essa área, porque eu acho que quanto mais ferramenta você tiver para utilizar, não todas as vezes, você não precisa usar para todos os pacientes, mas você ter como carta na manga para hora e meia você estar utilizando, eu acho que o importante é abrir o leque. Eu acho que o profissional, o futuro, ele tem que ter essa ótica. Ele não pode se fechar as portas, né? Mas tem o preconceito. Tá, mas estuda, deixa ali quietinho, de repente lá na frente isso evolui mais, você perde um pouco mais esse preconceito. Então eu sou super otimista. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando para vocês, estar aqui conversando sobre esse assunto que para mim precisa ser super discutido. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.